E agora, melhorou? Não, né? Diminuiu um pouco, mas ainda está dando eco. E agora? Agora sim. Vocês estão pelo menos me vendo? Estamos vendo e ouvindo bem agora. Então tá bom. Tecnologia é muito bom enquanto funciona. Deu problema e complicou tudo. Então vamos retomar o ciclo de estudos, dar as boas-vindas para todos vocês. Tem gente nova e pode ser, então, que, diante disso, alguns conceitos, algumas coisas assim, talvez não sejam de compreensão imediata, porque a gente precisa lembrar que para a gente chegar nesse módulo que nós vamos começar agora de estudo da mediunidade, nós tivemos mais de 6 meses de estudo dos princípios básicos. Então, assim, dentro do possível, eu vou tentar, à medida que as aulas forem acontecendo e às vezes outros expositores forem falando, nós vamos orientar para ver se a gente resgata algumas coisas que foram estudadas dos princípios básicos, que são fundamentais, para que então a gente entenda um pouco mais esse que hoje inicia. E parece que ele é formado por 35 aulas, né? São 35 encontros que nós vamos ter. Lembrando que no calendário, o mês de julho, a gente interrompe quase que o mês todo e a gente volta no finalzinho do mês. Então foi só isso que foi feito. Talvez a minha voz oscile um pouco, eu estou saindo de uma faringite, vocês não precisam usar máscara porque não é Covid. Antes da gente começar, então, vou fazer a prece. Hoje a Marília está dando autorização, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nos abençoe e que esse estudo seja de muito para todos nós. Que vocês se sintam muito à vontade para fazer as perguntas. Infelizmente, infelizmente, né, nós não estamos de forma presencial, e isso é ruim, mas bom porque tem amigos de diversas partes do país que estão podendo participar. Então vamos elevar ao Mestre Jesus o nosso pensamento, como é fazer em da amigo Jesus, benfeitor maior de nossas vidas. Mais uma vez aqui nos reunimos, cada um no recesso do seu lar, mas com o pensamento direcionado a Ti, em agradecimento e em súplica. Súplica por aqueles que estão sofrendo, aqueles que passam por dificuldades. Ajudai-os, Mestre, fortalecendo-lhes na fé, na perseverança e na certeza que sois bom e que não desampara nenhum de nós. Pedimos também, mestre amigo, que ao longo desta reunião possamos fornecer pensamentos de teor elevado em benefício dos vossos tarefeiros, dos nossos amigos espirituais, responsáveis por nos auxiliar nesta jornada, responsáveis pela manutenção de equilíbrio deste nosso planeta. Que sejam fortalecidos, iluminados, amparados cada vez mais. Que ações de paz, lembrar, ainda que de forma inconsciente, dos compromissos que assumimos ao sairmos do plano espiritual. Que possamos, dentro de nossas possibilidades, cumpri-los da melhor maneira possível. Que a vossa luz, que a vossa bondade, que o vosso auxílio ampare-nos a todos. Que assim seja, assim. Bom, gente, então vamos começar. Eu não sei como é que tá, que eu tô no foco para vocês aí, que eu tô com o celular do lado aqui e o computador tá nas apresentações. Qualquer dúvida que tiver, por gentileza, vocês só acionar a Marília, por favor. E aí fiquem muito à vontade para fazer as perguntas.
Sim? Não, fica assim, tá bom? A Marília está aqui dando orientações técnicas. Então, vamos lá. Agora que é a parte complicada da coisa, porque aí eu não vejo mais ninguém aqui, eu só vou ver minha apresentação. Tem determinados momentos em que já está ficando até meio desorientado, que eu estou falando com o computador e ele não responde de jeito nenhum. Vai dar certinho aqui. Você vai ver as pessoas pelo celular, Fernando. Mas eu não posso, eu desconcentro, pô. Esse povo não tem intimidade tecnológica. Tá tranquilo? Tá dando para vocês verem a projeção? Está sim. Tá? Bom, então, como eu disse, nós vamos dar início hoje à primeira, o que é mediunidade e como praticá-la. Obviamente, eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar o assunto e nem de fazer com que essa aula aqui chegue no horário, porque pode ser que eu ultrapasse do horário. Então, nós vamos caminhando tranquilo, vocês vão poder fazer perguntas à vontade aí, sem problema nenhum. O primeiro ponto que eu gostaria de resgatar é um ponto que está no iniciozinho do Livro dos Espíritos. A obra do Livro dos Espíritos ele foi lançado no dia 18 de abril de 1857. É a primeira edição do Livro dos Espíritos. A edição que nós estudamos atualmente é a segunda edição, e ela foi ampliada para 1019 perguntas e respostas. E lá no iniciozinho, Allan Kardec, de forma muito brilhante, ele faz a definição do termo espírita, né, ou espiritismo. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é longo, mas ele diz o seguinte: qualquer um que acredite em algo além da matéria, então esse é espiritualista. O que não quer dizer que ele acredite na influência dos espíritos na nossa vida, nada disso. Mas ele acredita que existe alguma coisa que sobrevive à morte do corpo físico. Esse é espiritual. Aquele que não acredita nisso, aquele que imagina que a vida se dá unicamente aqui, a gente desencarna e encerra tudo, esse é o material. Então, na criação do termo espiritismo, ele não quis criar uma palavra que se confundisse um pouco com espiritualismo, tendo em vista que os espíritas são espiritualistas, porque acreditam na sobrevivência da vida após morte do corpo físico. Então, na explicação, que é muito bonita, aconselho vocês a fazer a leitura, logo no iníciozinho do livro, assim, ó, diremos, pois, o espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Então, vou voltar só num ponto que ele diz: tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Essa relação, ela se dará através do processo chamado mediunidade. Então, nosso estudo é ver essa relação, conhecer essa relação, ver quais são os percalços, são os perigos que estão por trás disso tudo. Então, essa é a nosso pontapé inicial. E lembrando a você essa parte que é muito importante aqui, quando ele fala que os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Tá? Então, essa denominação espírita foi criada por Allan Kardec no ano de 1857. Luiz, o som do computador está interferindo aí ou não está? Tá não, Fernando, tá bem. Então, beleza. Então, só para a gente poder recordar, porque todas as aulas de estudo, a gente procura recordar todas as coisas e explicar em pormenores. Talvez aqueles que já tenham participado de mais cursos sintam um pouco ativo, mas esse é o papel mesmo de quem está ministrando a aula. Então, aqui, o Pentateuco Kardeciano, as obras da codificação. O primeiro, o Livro dos Espíritos, que é a... E depois nós temos as outras 4 obras, que são derivações, são aprofundamentos
das partes do Livro dos Espíritos, que se divide em 4 partes. Então, nós temos o Livro dos Médiuns, que é um compêndio fantástico acerca da mediunidade, de tudo isso que faz essa relação do mundo físico com o mundo espiritual. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o resgate para nós dos ensinamentos morais do Cristo, de todas as alegorias que nós nos encarregamos de colocar ao longo da história e explicando à luz da doutrina espírita o céu, o inferno e a Gênese. Então, nós vamos ter como obra básica para os nossos estudos o Livro dos Médiuns e algumas outras obras que eu vou mostrar. Temos o roteiro norte, que é o da FEB, que é estudo e prática da atividade. Até aí está tranquilo? Então vamos fazer uma distinção aqui, que é bem interessante, às vezes que a gente começa um curso como a gente está fazendo, pelo menos a mim ajudou muito a compreender isso. Mediunidade e doutrina espírita. Algumas pessoas, e eu, antes de ser espírita, eu entrei para a doutrina espírita, eu tinha 18 anos, ainda não tinha 9 anos, e o responsável por isso foi o meu sogro. Ele não sabe disso não, mas eu estou falando aqui ao vivo. E eu morria de medo. Quando falava de espírito, alguma coisa do tipo assim, podia saber que eu já afastava logo e não estava por perto. E escutava as pessoas dizendo, assim, de situações. Você é espírita mesa branca, e aí faz oferenda. Então, fazia uma mistura muito grande no que é a mediunidade com a doutrina espírita em si. Então, antes de eu aprofundar um pouco mais, vou dizer assim, não devemos confundir mediunidade com doutrina espírita. Lembrem-se de que eu disse que a doutrina foi criada em 1857 pela codificação de Allan Kardec. Ele não inventou a doutrina, ele só organizou as informações que vieram em abundância do plano espiritual em diversas partes do globo. Isso vai ser tema de estudos futuros. Então, ele organizou e ali então surgiu o termo doutrina espírita. Mediunidade é uma faculdade que serve para a comunicação entre esses dois planos. E desde que o mundo é mundo, ela participa. E eu vou mostrar alguns para vocês da presença da mediunidade. Quer dizer, dessa possibilidade de estabelecer contato com o plano espiritual e o plano espiritual com o plano físico. Aquele que proporciona isso, nós vamos mais à frente denominar de médium. É aquele que faz ali o meio de campo, é o intermediário desse processo de comunicação. Então, o que eu estou querendo chamar para isso? Que a mediunidade, ela não é exclusividade da doutrina espírita. Então, a mediunidade, ela existe, nós temos contato com o plano espiritual o tempo todo. Contatos mais ostensivos ou contatos mais tímidos. Com a única exceção do meu amigo que se vangloria dizer que é bronco. Quer dizer, para ele não tem nenhum tipo de manifestação mediúnica. Apesar de fazer palestras de mais de 3 horas sem perder o fio da meada. Né? Então, apesar disso, ele se considera de jeito bronco. Espiritismo, né, pelos bons e codificada por Kardec. Gente, por favor, codificador é o organizador. E ele foi preparado para isso e muito bem preparado. Foi discípulo de Pestalozzi. O método que ele utilizou no processo de codificação fez com que as informações que eram capciosas, que não eram verdadeiras, elas foram todas sendo retiradas ali do processo de codificação. Então, Kardec não foi quem criou a doutrina, ele simplesmente codificou, ele organizou. E após Kardec, vieram outros médiuns, nós vamos destacar depois Francisco Cândido Xavier, que tem uma vasta publicação através da sua psicografia, que foi dando mais corpo ainda às informações que foram apresentadas inicialmente. Meus queridos, se tiver dúvida, vocês me interrompem, por favor, tá? Pode ficar à vontade aqui. Então, vamos falar ainda da questão da mediunidade. Então, distinção entre práticas mediúnicas espíritas e não espíritas. Então, quer dizer que a prática mediúnica ela existe de forma muito ampla,
mas eu vou tentar fazer uma distinção entre elas para ficar claro para a gente. Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma imagem de um terreiro de candomblé. Candomblé é uma religião de matriz africana, onde a mediunidade se faz, onde eles estabelecem intercâmbio com o plano espiritual, com os orixás, com os espíritos das matas, espíritos que têm afinidade com o trabalho que é feito. E diga-se de passagem, um trabalho muito bonito e muito importante do ponto de vista de socorro espiritual, de auxílio, de assistência aos encarnados. Obviamente, para que esse trabalho seja desenvolvido, eles utilizam outros recursos, recursos da música, da dança, de oferendas, de plantas, mas ali se encontra presente o fenômeno mediúnico. Os chamados médios, no caso mais ostensivos, através do transe mediúnico, eles vão permitir que haja uma comunicação muito clara com os espíritos certos do corpo. Então, é uma religião de matriz africana. Não tem relação com a doutrina. Então, por isso que na doutrina nós usamos solares, nós não utilizamos nada disso. Apesar que, para eles, isso é muito importante, volto a dizer, é de extrema relevância no equilíbrio espiritual do planeta, o trabalho que é desenvolvido por essa religião. Aí nós temos uma outra religião que também está presente na mediunidade de forma muito ostensiva, que já é uma fusão entre a matriz africana e as crenças brasileiras, é de origem afro-brasileira, que é a Umbanda. Então, os espíritos que geralmente trabalham que fazem parte destes trabalhos, são espíritos das matas, são espíritos de indígenas, de caboclos, e também tem espíritos de elevada hierarquia. Nós temos relatos nas obras de Manuel Filomeno de Miranda da participação do Dr. Bezerra de Menezes, fazendo socorro, porque é um trabalho que também é feito em nome do Cristo, governador desse planeta. É um trabalho fantástico e muito importante. Existe a mediunidade? Existe de forma ostensiva, trabalha com energias muito densas, presta um socorro, assistência, um trabalho fantástico, mas não tem relação com a doutrina espírita. Tá? Então, eu estou querendo só destacar isso. Porque as pessoas perguntam assim, mas lá na casa espírita vocês são mesa branca? Aí eu sempre brinco, falo, não, mesa branca é só o dia que o forro está na mesa, né? Quando a gente tira, vira mesa marrom, porque a mesa é de madeira. Né? Então não existe isso. Aí eu falo assim, mas por que vocês lá na doutrina vocês não acendem velas? Porque para codificação, isso a gente não utiliza. As ligações são estabelecidas pelo pensamento, pela sintonia. No caso da Umbanda, no caso do Candomblé, é importante, faz parte do trabalho, isso não atrapalha em nada. Então, só para a gente entender que estamos todos ali embaixo do trabalho do Cristo. Vou dar um outro exemplo aqui. Então, nós vamos sair dessas religiões aqui que trabalham a mediunidade, mas que não são doutrina espírita. Nós temos, por exemplo, eu tive um paciente no consultório que era era não, ainda é um sacerdote da Igreja Católica e me procurou porque sabia que sou psicólogo espírita e ele estava tendo episódio de vidência. Episódio de vidência como? Ele estava celebrando a missa e estava vendo pessoas nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. E para ele isso foi uma coisa assim muito confusa, porque não tinha na sua formação religiosa o entendimento desse mecanismo mediúnico. Entendia perfeitamente da sobrevivência da vida após a morte do corpo físico, tendo em vista a ideia de céu e inferno. Então, se você tem céu e inferno, você obviamente tem quem vai para um lado e para o outro. Apesar que se a gente refletir um pouco mais, a gente consegue compreender que a ideia do inferno é mais ou menos um estado íntimo, porque que pai ou que mãe ficariam tranquilos no céu, vamos dizer, sabendo que o seu filho, por um erro cometido,
seria eternamente a padecer naquela zona de sofrimento. Não ficaria tranquilo. E, obviamente, a mãe, ele abriria mão de todo aquele conforto no plano elevado e mergulharia em socorro. Então, a ideia que a gente traz lá de trás, ela em si não existe. São estados da alma que a obra Céu e Inferno ali trabalha muito bem. Não é nosso ponto aqui. Mas então, voltando, ele começou a ter muita dificuldade. E com o tempo ele foi compreendendo o processo. Aquilo era a mediunidade mais ostensiva, uma mediunidade dividida, em que ele, então, sem largar a sua prática religiosa, conseguiu dar um significado muito maior. As suas missas eram assim, não são fantásticas, porque ele consegue ver o outro lado da vida. E tem situações que são dificílimas para ele poder passar, porque às vezes se emociona muito e as pessoas não entendem o teor da emoção, porque ele está vendo que nós ou outras pessoas não conseguem presenciar. Mas se fosse, por exemplo, fazer esse tipo de queixa a um médico, psiquiatra extremamente materialista, coitado, esse aí já estava com a vaga garantida no manicômio, porque estaria alucinando assim, de forma muito intensa. Então, são situações que existe também a mediunidade, né? Mas que ali não tem relação com a doutrina. Vamos pegar, por exemplo, rapidamente os cultos evangélicos, aonde os nossos irmãos em sofrimento, muitas vezes taxados como demônios, são escorraçados. Que irmãos são esses? São espíritos, em que o pastor ali, utilizando inclusive de magnetismo, muitas vezes, se aquilo ele faz realmente com amor e com sinceridade, ele acaba livrando o encarnado de um irmão, mas o objetivo não é livrar, o objetivo é ajudar ambos. Porque aquele que está perturbado, que muitas vezes desencarnou, quer dizer, perdeu o corpo de carne e não se preparou para a vida pós plano físico, ele vai ficar extremamente desorientado. Então, imagine vocês perdendo o corpo de carne, e aí vocês podem fazer essa experiência primeiro que eu, tá? Aí vocês podem ficar muito à vontade aí. Então, vocês perdendo esse corpo de carne, sem preparação nenhuma, e aí você conversa com um que está encarnado, não te responde, porque não está captando a sua presença. Aí você conversa com outro desencarnado, que bate um papo com você, e você vai ficar desequilibrado. Por que negócio é esse? Uns me ouvem, outros não. Eu converso com amigos, eles me ignoram, porque o perispírito, que nós vamos mencionar daqui a pouco novamente, é a cópia do corpo físico. Eu perco o corpo físico, mas eu estou vivo. E aí o trabalho com a mediunidade, além de muitas outras coisas, via encaminhando-os para, às vezes, no tempo porque esses irmãos são tidos como demônios. Na verdade, são irmãos em sofrimento. Gente, tá tranquilo? A experiência tá ótima, que eu tô falando pro celular, com a tela do computador, mas tá dando para entender? Ninguém falou nada, então vou entender que tá caminhando. Vamos pegar então uma reunião espírita. Aqui nós temos a imagem do Chico, psicografando, né? Então, as pessoas ao entorno ali, porque isso era feito numa reunião pública aberta, onde eles recebiam as cartas para as mães. Agora, uma outra reunião, aí até de mesa marrom, como eu brinquei, o médium à cabeceira é o Divaldo Pereira Franco, hoje o maior divulgador da doutrina. Então, está aí com 90 e tantos anos, que eu já até perdi a quantos anos ele tem. Daqui a pouco vai passar dos 120 aí, está com o mesmo jeito, mesma carinha boa e trabalhando do jeito que tem trabalhado. Então, aqui numa reunião que tá preparando para acontecer, já aconteceu, tem os papéis aqui de psicografia, mas vocês percebam que a mediunidade se faz presente, mas bem diferente das outras cuja mediunidade também se faz presente. Então, só para a gente não misturar os conceitos, doutrina espírita é uma coisa, as demais religiões que têm mediunidade são outra coisa bem diferente. Tranquilo? Isso? Então, beleza.
que eu vou passar? Ninguém tem isso, não. Mas eu queria só que vocês tentassem identificar se vocês, em alguma altura da vida, já experimentaram alguma dessas situações aqui. Por exemplo, alterações emocionais súbitas. Aí você vai para uma festa, e aí você chega na festa lá, você está alegre, então de repente você senta, e aí você vai ficando assim, como diz minha esposa, macambúzio, cara fechada. Quer dizer, não tem motivo aparente, né? Não tem motivo aparente nenhum, mas você vai ficando diferente, vai tendo uma certa alteração. Ou então você resolve no supermercado, assim, véspera de feriado de carnaval, aí você sai de manhã cedo, naquela satisfação toda para chegar no supermercado, fazer compras, e você vai ficando irritado, você vai ficando impaciente, e aí tem duas pessoas na sua frente no caixa, e você começa a falar mal da moça do caixa, que ela tá mole demais, possível e tal. Isso não aconteceu com vocês, não. Eu ouvi falar que isso às vezes acontece com as pessoas. Alterações emocionais, acentuada sensibilidade emotiva. O Divaldo Franco, aquele que eu mostrei anteriormente, e ele fala isso com muita propriedade, que ele diz que no início do desenvolvimento mediúnico dele, que é uma mediunidade muito ostensiva, ele ia no casamento e ficava mais feliz que os noivos. Ele ia no velório e chorava mais que a viúva. E isso era um processo assim completamente sem explicação para quem não estuda o fenômeno. Porque na condição dele é como se ele fosse uma antena de extremo poder de captar vibrações. Então chegava no casamento, ele captava a vibração das pessoas, de alegria, de satisfação, e isso ele ficava mais alegre que todo mundo. E o processo também no sofrimento era o mesmo. Né? Então, tinha uma acentuada sensibilidade emotiva. Situação de evidência, às vezes você está no lugar, você parece que passa um vulto do seu lado, ou às vezes você acha que viu alguma coisa e tem gente que fala, nossa, é da minha cabeça. É realmente da sua cabeça, é um processo mediúnico ali da sua cabeça. Ou algumas pessoas, elas acabam vendo mesmo de forma nítida, né? Como vocês estão me vendo aqui, elas veem alguns espíritos dessa situação. Então, são situações de evidência. E é engraçado que a gente pensa assim, você tem um ente querido, ele desencarna, você chora, você fica triste, tudo bem. Mas se você pensar na possibilidade dele aparecer para você de noite, você não quer, não. Né? Você diz, não, aí não. Então, olha para você ver como é que é a relação, como é que a gente vive muitas vezes no mundo do fantasioso. Né? Um ente querido que já desencarnou aparecer para a gente, nós vamos ficar com medo, assustados, sair correndo? Por qual motivo? Mas a gente vive naquela ideia do fantasioso, do fantasma. Então, são situações que a gente tem que pensar. Em alguns casos, já numa mediunidade mais ostensiva, principalmente quando está um pouco de desequilíbrio, as pessoas sentem uma necessidade grande, às vezes, de escrever fora de hora, vem umas coisas na cabeça, estou querendo escrever. Então, são ali indícios de psicografia. Mas no nosso caso, acontecem situações, como eu disse anteriormente, calafrios, né? Às vezes aquele arrepio, você, nossa senhora, estou todo arrepiado aqui, o que é isso? Ou então você sente como se fosse um roçar, assim, passar a mão no cabelo, passar a mão no rosto. Sensação de formigamento nas mãos, na cabeça. Ou às vezes tem gente que durante a noite acorda, vê alguma imagem no quarto, alguma coisa assim. Tudo isso que eu disse até agora são de mediunidade. Então, são situações as quais todos nós passamos, menos Luiz, é claro, com maior ou menor intensidade. Então, são situações da mediunidade. Nós, neste momento, estamos fazendo esse intercâmbio, estamos percebendo a atuação daquele que já não tem mais o corpo de carne, mas que está ali atuando sobre nós, pelo menos para nos despertar, para poder mostrar que a vida continua, que não é só aquilo. O mal-estar em determinados ambientes, eu disse lá do supermercado, mas às vezes você vai num local aparentemente normal, você começa a sentir um mal-estar,
a cabeça começa a pesar, fica com uma dor na cabeça, às vezes o estômago começa a revirar. Você pode nem saber, mas às vezes teve uma discussão ferrenha naquele ambiente, então ficou impregnado de vibrações ali. Ou então entidades espirituais em extremo desequilíbrio ali se encontram, você não está vendo, mas você está captando as vibrações dessas entidades. Então ele mostra que você tem uma sensibilidade mediúnica. Quanto mais sensível, quanto mais ostensivo for o potencial mediúnico, maior vai ser aquela situação de mal-estar, desde que ele seja desatento, porque se ele percebe e recorre à prece, que é tema de uma de nossas aulas, ele consegue neutralizar esse processo. Afinal, mas como é que ele consegue neutralizar? Nós vamos ver mais à frente que tudo passa por sintonia. Tudo passa por sintonia. Então, nós captamos aquelas vibrações de teor deletério, com sofrimento e tudo mais. Se nós elevamos o nosso padrão através da prece, nós saímos da faixa de sintonia. Então, nós não temos mais sintonia com aquelas sensações. Mas lembrando que o sair é também pedir à espiritualidade amiga que socorra aquele espírito que está naquela situação deplorável. É a prática da caridade. E é o que a gente vai aprender. Em alguns casos, quando o médium, ele, volta a dizer, é muito ostensivo a mediunidade, ele acaba tendo, inclusive, sintomas de enfermidade no corpo, que não são dele. É muito comum isso, às vezes, os médiuns que vão para as reuniões mediúnicas, já médiuns desenvolvidos, participando de reuniões de desobsessão, às vezes no dia da reunião começa com mal-estar, uma dor no peito, nossa, não é possível. Quer dizer, a gente não pode descuidar da parte médica, mas quase sempre, 99,9% das vezes, essa dor ela cessa tranquilamente depois que termina a reunião mediúnica. Gente, tá tranquilo aí? Eu vou perguntar para vocês, porque eu não estou vendo o rosto de ninguém. Na verdade, eu estou vendo só de ninguém, porque estão de câmera fechada também. Mas aí tá tranquilo? Sim. Tá. Então, Tranquilo, aqui. Fernando. Então, beleza. Só para vocês entenderem um processo interessante, que eu já contei esse caso milhões de vezes, mas como eu não estou vendo o rosto de vocês, aí vocês não vão nem poder fazer aquela sensação assim que já ouviu o caso. Há muito tempo atrás, eu estava dando aula, estava na sala de aula, na empolgação danada, porque eu, quando eu dou aula, eu sou empolgado, mesmo que eu mexo com a mão e a cadeira vai e volta, não consigo ficar parado. E na hora que eu virei para o quadro assim, de repente me deu uma tontura, assim, foi uma coisa de doido. E eu comecei a ver uns pontinhos brancos. Minha esposa falou que chama escotomas. E aí eu falei, Jesus, e eu não consegui continuar dando aula. Aí eu falei, oh, gente, estou passando mal, não sei o que aconteceu, deve ter comido alguma coisa aqui, e fui para casa. E aí, chegando em casa, minha esposa conseguiu uma consulta com o oftalmologista, e a consulta foi muito boa, muito didática, porque quando eu cheguei lá e relatei para ele, ele falou assim, olha, pode ser várias coisas, inclusive um tumor no cérebro. Eu falei, vixe, Maria, se eu não tinha problema, passei a ter a partir daquele momento. E aí acabou, fez exame, não tinha nada, e eu não estava vendo mais os pontinhos brancos, mas ainda estava um pouquinho tonto. E aí meu sogro conseguiu marcar um neurologista. E aí eu fui, fiquei na sala de espera atendido e eu parei depois disso. Bom, a vida seguiu, e aí 2 semanas depois, numa reunião mediúnica, eu tive a oportunidade de conversar com as manchinhas brancas. Então, na verdade, era um espírito em sofrimento que se aproximou de mim e eu, distraidamente, porque estava no auge da sala de aula e me divertindo dando aula e tal, eu não consegui ali, obviamente, ainda tinha muito que aprender ainda, mas não consegui perceber o teor vibracional. Então, isso foi um aprendizado muito bom e hoje eu relato com vocês, não é para contar vantagem, porque não tem vantagem nenhuma nesse relato, a não ser aprendizado. Porque é muito comum nós que frequentamos a casa espírita, às vezes,
temos contato com irmãos em sofrimento e ficamos doidos para ficar livre deles, esquecendo da prática da caridade, esquecendo da oração, esquecendo que são nossos irmãos e que poderia ser qualquer um de nós, numa situação de sofrimento, buscando ajuda. Então, a lição foi dada. Então, nesse dia, depois de conversar, era um irmão que tinha desencarnado, ele não tinha a menor noção do que acontecia, totalmente perturbado por aquilo que eu disse para vocês. Conversava com um, respondia, o outro não respondia, não sabia nada. E a vibração dele, quer dizer, a casa mental pensando em desequilíbrio, eu captei, e obviamente aquilo me deu uma baqueada, mas deveria ter percebido. Então, só para vocês entenderem o mecanismo de mediunidade, que todos nós, em maior ou menor grau, nós experimentamos isso todos os dias. Fernando, Pois não? só uma observação aí. Eu acho que é importante também a gente, nessa pontuação aí dessas, né, que tudo pode ser mediunidade, mas eu acho que a gente tem que ficar atento também de olhar física, né? Porque se a gente achar também que tudo isso é mediunidade, a gente de consultar um médico, né? De estar achando que é só mediunidade, mas pode ser também problema metabólico, uma coisa de saúde, né? Saúde Perfeito. física, não só espiritual. Não é isso mesmo. Ia ser mencionado mais à frente, mas é só para vocês, só para poder ficar claro essas sensações que nós experimentamos, mas sua observação é excelente. Para a gente não descuidar também da parte física, olhar com o médico, essas coisas todas. Mas também não podemos partir só para o outro lado, não, porque às vezes tem pessoas que sabem muito bem, são médios há muito tempo, têm conhecimento disso, mas acabam utilizando esse recurso aí como se fosse uma desculpa. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que buscar aí o equilíbrio. Então, fazendo uma pergunta aqui, Fernando, como saber quando é mediunidade ou problemas físicos? Bom, aí você vai ter que, se você não tem muita experiência, primeiro você procura um médico, como eu fiz. E aí, então, eliminou todas as questões médicas ali, você fez uma série de exames, não deu nada, aí, então, você vai constatar que é mediunidade mesmo. Mas isso foi como ele te disse, só com bastante experiência você consegue detectar uma coisa de outra. Mas a priori, o que você faz? Por exemplo, eu saí da minha casa, hoje é dia de reunião mediúnica, eu estou tranquilo. Aí saí daqui, minha cabeça pesou. Nossa, eu fiquei gripado. Mas fiquei gripado nesse caminho de ir para a reunião? Não. Então ali eu já descarto. Agora, sair da reunião, sair melhor, com sintomas, estou tossindo, etc., eu estou gripado. Então, são pequenas situações que a gente vai percebendo. Eu fui para uma reunião, amanhã é reunião no centro. Aí eu passei no lugar, você não está assistindo nada, de repente vocês tinham uma dor nas costas, um negócio assim, gente, mas o que será que eu fiz? Será que eu carreguei peso? Eu não carreguei nada. Minhas costas começaram a doer. Aí tem gente que faz assim, não vou na reunião, não. Estou com muita dor nas costas. Então, quer dizer, o irmão que era para ser ajudado lá, acabou não sendo levado. Mas e se você percebe, não tinha, eu fiz um esforço, peguei peso, etc., procura o médico. Mas quase sempre isso vai acontecer. Tem pessoas aí que estão participando da reunião que sabem muito bem disso. Às vezes a gente socorre, melhor, a gente participa do socorro nas reuniões mediúnicas de irmãos que chegam manifestando assim, ó, vocês abrem a porta aí porque vocês me prenderam, não estou gostando nada disso. Mas como é que nós te prendemos? O que é isso? Vão acompanhando o encarnado entra para a câmara de paz, toma o passe, sai feliz da vida e o irmão fica lá. Por que ele não consegue sair? Porque a vibração dele é muito diferente da vibração da casa. E ele fica ali, está preso. Fica para ser ajudado. Ele vai ser esclarecido, permanece nos trabalhos, observa. E depois, de livre espontânea vontade, ele escolhe seguir os tarefas. Então, é um irmão que socorreu, que foi esclarecido. Ninguém é aprisionado, ninguém
estruturado, nada disso. Jesus não faz isso com nenhum de nós, nem interfere no nosso livre-arbítrio. A gente quer doidar, é difícil ver, porque eu fiz errado de novo, mas o nosso está ali apoiando. Gente, ficou tranquilo? Deu para esclarecer? Então, deixa eu avançar aqui, o tempo não está parando, não. A Terezinha Oliveira, no livro bem bacana, chama Mediunidade, é uma coleção, ela diz assim, ó, é natural que nos comuniquemos com os espíritos desencarnados e eles conosco, porque também somos espíritos, embora estejamos encarnados. Então, nós, encarnados, temos o corpo que muitas vezes, ou quase sempre, ele dificulta essa percepção do plano espiritual. Mas a comunicação existe. Prova disso são as nossas lembranças no dia seguinte, após a noite de sono. Fica um pouco confusa, mas alguns têm lembranças nítidas, e aquelas situações todas que eu relatei anteriormente. Então, essa comunicação, ela existe. Nós, pelos sentidos físicos, nós vamos atuar no mundo corpóreo. Então, pelos nossos sentidos físicos, atuamos no mundo corpóreo. E pelos órgãos e faculdades espirituais, mantemos contato constante com o mundo espiritual, sobre o qual também atuamos. Esse ponto de contato é o perispírito. Então, nós, seres imortais, espíritos, temos o perispírito que nos envolve, que é o molde do nosso corpo. Estamos inseridos no corpo. Perdendo o corpo de carne, estamos libertos, espírito e perispírito. Então, quando a gente vê um ente querido, desencarnado, nós estamos vendo o perispírito dele, da forma como ele era quando conhecíamos. Porque se ele assumir uma forma de vida anterior, nós não vamos conhecer. Então, é feito dessa maneira. Agora, aqui tem uma definição. A definição que Allan Kardec dá no livro dos Médiuns. Ele fala assim, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade, ela é inerente, quer dizer, ela pertence ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Vale uma distinção aqui, porque nessa situação que eu relatei anteriormente, que nós temos fragmentos desse contato, Kardec ele vai chamar de médium aqui aqueles que têm mediunidade mais ostensiva. Mas aqui nessa definição diz que todos nós somos mais ou menos médios, porque, de uma forma ou de outra, nós sofremos a influência dos espíritos. Então, o objetivo do estudo da mediunidade é justamente conhecer esse mecanismo, é entender como utilizar a mediunidade interior para a reforma íntima que todos nós precisamos fazer e para auxiliar os nossos irmãos em caminhada. À medida que nós auxiliamos, nós somos auxiliados. Então, aqui ele diz que a mediunidade, seja ela no grau do Chico, seja ela no grau do Divaldo Franco, seja ela no grau de Luiz Fernando, no meu grau, ela não é privilégio. Ninguém é melhor ou pior porque tem a mediunidade aflorada, ostensiva ou não. Isso faz parte da natureza humana, mas é um recurso a mais que Deus nos concede, esse aprendizado e a caridade. Esse é o trabalho. Então, a mediunidade ela vai funcionar como essa ferramenta a mais de levar socorro ao outro lado da vida. Gente, perguntas? Como você mencionou o perispírito, surgiu uma pergunta aqui, se os órgãos espirituais são os chakras. Você mencionou a questão do perispírito e a pergunta é relacionada aos órgãos espirituais, se eles são os chakras. Eu vou mostrar isso depois de novo para vocês. Nós temos
mais em detalhe. Não são os órgãos, já que são pontos de ligação que existem no perispírito. Então, depois a gente mostra. O perispírito, ele é conhecido, inclusive pela ciência, como MOB, Modelo Organizador Biológico. É ele que vai dar forma ao corpo físico. Exemplo rápido disso. Você encarnou, no plano espiritual você toma consciência de vários erros que cometeu, na posição que você ocupava, você feriu várias assinaturas de sentenças incorretas ao peso de dinheiro, que te deu um remorso muito grande. Você atrofiou a sua mão. A mão ficou atrofiada. No próximo corpo que você receber, a gente não terá a mão, porque o molde não conseguiu materializar as células que formaria a sua mão. Estou dando um exemplo muito simples, mas a gente vê isso com muita clareza, inclusive na obra Memórias de um Suicida, e situações daqueles que retornam com dificuldade por ter lesionado o perispírito. Mas quando for falar do passe, aí eu vou entrar mais em detalhes, então peço, se eu não conseguir esgotar aqui a resposta, só um pouquinho de paciência, por favor. Só avançando aqui, está falando que o médium é um termo do latim, que é aquele que serve de instrumento entre os dois planos da vida, a vida física e a vida espiritual. Então, todos nós podemos e atuamos como médiuns. Aí uma pergunta que a Terezinha faz: há mediunidade nos animais? Então, os animais, eles podem ser médiums, eles podem fazer aí essa atuação entre ambos os planos da vida? Então, antes que vocês respondam aí, porque talvez a gente não tenha esse tempo desse diálogo que é tão importante, no presencial é show de bola, que a gente consegue ver e perguntar, e os assuntos fluem muito, mas ela responde que a mediunidade é uma faculdade do reino hominal. Esse termo foi criado por Kardec, e aí ele vai falar do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal. Isso também é um termo da escala evolutiva do ser espiritual, que é o princípio espiritual que ele vai transitar pelo o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, e aí depois, quando ele ganha consciência, quando ele ganha livre-arbítrio, quando ele ganha razão, ele começa a estagiar no reino que nós estamos. Então, aquele princípio espiritual que ouvir assim, nós vamos voltar nele, acho que na próxima hora, que eu vou falar de espírito, perispírito, ele então entra no reino hominal. Os animais não são médiums, têm certo desenvolvimento e podem perceber a presença de espírito, ainda não ativo de pensamento e sentimento dos seres humanos, encarnados ou não. Por isso, não tem condições de entender nem expressar o que os humanos pensam e sentem. Então, só lembrando, os animais vão captar essa presença, essa influência dos espíritos, a gente vê isso nitidamente, pelo menos nos cães, mas daí de ser médio ele não consegue, porque não tem essa condição de fazer essa ponte de entendimento. Tranquilo? Bom, gente, eu vou fazer um relato rapidinho, aqui, um relato histórico, mostrando o que eu disse no início, que a mediunidade, desde que o mundo é mundo, ela se encontra presente. Então, nós temos aqui, por exemplo, um relato do século XX a.C., que Abraão teria sido escolhido por Deus para dirigir os hebreus até a terra de Canaã. Jacó é o neto de Abraão, né? Filho de Isaac, que era filho de Abraão com Sara. Jacó, durante uma viagem em direção à casa de seu tio Labão, sonha com uma escada que se erguia sobre e onde os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É a famosa. Então, essa percepção espiritual se dá pelo desdobramento. É quando nós, isso acontece com uma certa frequência, nós guardamos lembrança, seja vaga ou seja uma lembrança muito nítida do que se passou no plano espiritual.
quer dizer, o nosso corpo físico permanece em repouso, o espírito, entenda-se, toda vez que eu falar de espírito, é perispírito e espírito, tá? Não separa, então entendam-se isso. Ele sai e vai para as atividades no plano espiritual. Quase sempre nós voltamos e não guardamos lembrança do que se passou. E muitas vezes vamos para ambientes que não são bons, que vão nos sugar as melhores energias. No caso de Jacó aí, essa lembrança nítida da escada, quer dizer, um ponto em ligação, que os que estavam no plano físico subiam, os do plano superior desciam. Então, uma lembrança aqui de um fenômeno mediúnico, relatado no Antigo Testamento. Uma outra situação aqui, essa eu adoro, essa obra é uma obra de Platão, chamada Apologia de Sócrates, a defesa que Sócrates, porque foi julgado injustamente, e ele faz a defesa. Sócrates desencarna no ano aproximadamente 399 a.C. E aqui tem situações lindíssimas, e uma delas que eu destaquei aqui, eu não vou ler, mas é só dizendo que, depois de todas as acusações que foram feitas a ele injustamente, e ele consegue não só derrubar as acusações, mas deixar uma lição para a posteridade, ele diz que ele tem um daimon, quer dizer, um gênio, um espírito, que sempre o acompanha. E que todas as vezes em que ele estava prestes a passar por uma situação, o gênio o advertia, o avisava, sinalizava. Quer dizer, ele tinha esse contato com o espírito desencarnado. E naquele momento que ele estava prestes a ser condenado à morte, o espírito permanecia calado. E ele, Sócrates, então, entendia que o que nós compreendíamos como a pior de todas as coisas, a morte, para ele não seria. Porque se fosse algo ruim, o espírito teria dito. E como ele estava calado, ele entendia que era tranquilo. E ele arremata falando assim: meu fim, que se aproxima, não está acontecendo por acaso. Vejo muito claramente que morrer e pela morte ser libertado será melhor para mim. E por isso mesmo, o oráculo não nenhum. Então está numa obra de filosofia de Platão, Apologia de Sócrates. Outros indícios que fala da vida pós-morte, e não é à toa que Sócrates e Platão estão no início do Evangelho, onde Kardec pegou várias coisas da doutrina deles para poder mostrar ali algumas relações com a doutrina espírita. Mostrando também a questão da mediunidade aqui, da audiência e, obviamente, talvez da vidência também, ao longo da história, 400 anos antes de Cristo. A transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Então, Jesus acompanha os discípulos, ele transfigura, e ali existe a materialização de Moisés e Elias, um fenômeno de materialização, e que nós vamos posteriormente, que são fenômenos de efeitos físicos, onde entidades sem o corpo de carne conseguem se fazer visíveis para nós encarnados, visíveis aos nossos olhos físicos, que para enxergar a imagem exige um processo diferente do que se passa no plano espiritual. Então aqui, isso está em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 18. E os outros relatos, tem relatos fantásticos, quando Jesus convida os discípulos, diz a eles para que eles saíssem e curassem pessoas e limpassem os leprosos, mediunidade de cura. Então, são vários relatos que nós temos no... Gente, dúvidas? Vamos lá. Bom, esse aqui é o patrono da nossa casa, e para não dizer das nossas vidas, porque é um exemplo. Para quem não tem oportunidade de ler ainda, Francisco de Assis, isso está relatado na obra Francisco de Assis de João Nunes Maia, é a reencarnação de João Evangelista. João foi o único discípulo, pelo menos que a gente vê em relatos, que encostou a cabeça no peito de Jesus. E foi o único também que morreu de morte natural, né? Não foi assassinado. Então, Francisco de Assis, no ano de 1250, assim, então, lá na igreja,
fora da cidade de Assis, ele em oração, aí ele escuta uma voz que parecia que vinha de um crucifixo afixado às suas costas, que disse a ele 3 vezes: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, casa que, como vês, está ruindo. Olhando lastimado da capela, né, de São Damião que ele estava, ele logo pensou, bom, eu tenho que erguer essa igreja aqui, tenho que restaurar essa igreja. Então, assim como nós, então, ele, o Espírito, muito mais conseguiu entender de primeira a fala da voz. Então, o que ele fez? Ele foi arrumar dinheiro, foi vender algumas coisas que tinha para poder arrumar a igrejinha lá de São Damião. Mas não era essa igreja que a avó estava dizendo para ele, era a igreja católica, que tinha se perdido completamente da sua origem. Tinha perdido tudo, inclusive o mais importante, a simplicidade. Então, esse foi o convite que foi feito para ele. E aí eu fico pensando quantas vezes a voz diz aos nossos ouvidos, pedindo para que a gente reconstrua a nossa caminhada, para a gente reconstrua os nossos propósitos assumidos no plano espiritual, para que a gente reconstrua a nossa visão do mundo, porque às vezes nós achamos que este é o único mundo que tem físico, tendo contato com questões espirituais, às vezes enxergando os espíritos, mas mesmo assim nós queremos nos ater que a realidade é a realidade do plano físico, não do plano espiritual. Que a gente primeiro convida a repensar a nossa trajetória. Nós não lembramos dos compromissos que assumimos, compromissos na sociedade, compromissos com a família, compromissos na religião, todos voltados para a nossa reforma interior. Não somos missionários, na verdade somos devedores que precisamos aprender. Gente, dúvidas? Nada? Vou entender nada? É certo. Eu vou falar da mediunidade. E o estudo da mediunidade, ele, obviamente, vai nos auxiliando nesse desenvolvimento. Então, vocês vão ver mais à frente um pouquinho que já tem uns que já estão com uma mediunidade afloradíssima, desde criança. Tem outros que isso vai aparecer no tempo certo. Mas aí o estudo vai nos auxiliar porque tem várias situações que acabam dificultando esse processo. Às vezes são situações de dúvida, que é muito comum. Às vezes a gente imagina que aquilo ali não está acontecendo, aquilo ali é fruto da nossa imaginação, mesmo que a coisa seja o mais evidente possível. Ou às vezes nós, trabalho, nós deixamos para frente, quando a gente vai mais tranquilo, e essa tranquilidade não vai chegar, porque isso foi um compromisso que nós assumimos. Nós assumimos o compromisso. Agora, não quer dizer que você, que já tem uma mediunidade, um pouco de evidência, que você tem que trabalhar na reunião mediúnica, tem que participar das reuniões de obsessão. Não. Você pode achar uma tarefa na casa, como passista, como evangelizador, ou até mesmo outro segmento religioso que você. Mas tem de lembrar que o processo todo que acontece ali é buscando ver a reforma interior. É a nossa mudança interior. Mudar os nossos conceitos, mudar a forma de ver o mundo, nos tornarmos pessoas melhores. E o grande convite é a verdade. No caso da mediunidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 24, item 12, diz assim: o médium é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem o médium, não há comunicação tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Então,
Sem esse médium preparado, capacitado, evangelizado, não existem as comunicações. E se existir, são comunicações de teor duvidoso. Então, daí a necessidade dessa capacitação, que vocês vão ver ao longo dessas 35 aulas, uma série de situações que prometem o acesso aí da educação mediúnica. Pode desculpar. Bom, essa parte que eu já cheguei a mencionar, a base física da mediunidade, ela se encontra no corpo. E aí depois nós vamos mostrar a glândula pineal, ela tem um papel fundamental nisso e favorece a percepção do perispírito. Então vamos imaginar da seguinte forma: eu estou aqui em estado de alerta aqui, me desculpe, com toda a atenção voltada para vocês, na tentativa de ver as expressões faciais aí nas câmeras fechadas e no estudo. Então, nesse instante que a minha concentração está aqui, eu não consigo captar o ambiente externo com muita facilidade. Então, o que se passa, inclusive no plano espiritual aqui, eu não consigo, eu estou não perder aqui a inspiração, porque eu não estou falando sozinho. Se a fala não for boa, é culpa minha, viu? Não é de quem está me auxiliando, não, porque quem está auxiliando toda a capacidade. Mas eu preciso manter essa sintonia. E eu preciso ter um pouco de conhecimento para facilitar, inclusive, a inspiração fornecida. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu estou num processo em que, de repente, eu enxergo um espírito. Eu não vou conseguir enxergar o espírito com os meus olhos físicos, a não ser que seja um fenômeno de materialização. Como que eu vou enxergar, então? O meu perispírito, ele vai se deslocar um pouco do meu corpo físico. E é através dele que eu vou perceber o que se passa no plano espiritual. Então, uma explicação muito simples desse processo, mas se dá mais ou menos dessa forma. Em algumas situações de médiums que são psicofônicos, quer dizer, eles vão entrar em transe, e aí já vai uma outra situação, a gente usa até um termo errado, fala de incorporação. Aí o espírito entra dentro da pessoa, isso não acontece. Ninguém entra, igual a gente vê no filme lá, no Ghost, que o espírito entra e toma conta ali. Não. É como se dá perispírito com perispírito. Vou mostrar daqui a pouquinho uma imagem que dá para ficar mais claro isso. Então, esses médiums, eles acabam entrando num transe mediúnico. Então, ali ele transmite a informação que vem do espírito desencarnado para o processo. Quando ele já tem conhecimento, estudo, já está educado, ele consegue fazer a filtragem dessas informações, consegue conter a entidade, que às vezes quer, pelo fato que está bem desequilibrada, às vezes faz uma comunicação mais ruidosa, mais perturbadora no ambiente. Agora, aqueles que estão numa mediunidade provacional, aí acaba tendo um pouco mais de dificuldade, mas isso não é coisa muito comum, é coisa um pouquinho mais difícil. Mas quem dá esse processo é o perispírito no plano espiritual. Vou mostrar daqui a pouco. Aqui, ó, só para vocês entenderem mais ou menos essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o espírito desencarnado, que é quem quer se comunicar. Então, ele aqui, ó, a estrutura dele perispiritual. Ele manda a mensagem mental que vai ser captada pelo perispírito do médium, que então manda a informação para o corpo de carne. E aí, então, a informação chega aos ouvidos dos encarnados. Nós comandamos o nosso corpo. Então, aqui vem dessa forma. E nós vamos ter níveis diferentes disso. Então, vai ter uma comunicação consciente, que é basicamente o que está acontecendo comigo nos estudos, que eu estou sendo auxiliado na comunicação. Não é esse caso, não, mas você tem uma comunicação aqui mais consciente, uma semi-consciente, é que o encarnado aqui, depois ele vai recordar de algumas coisas, e nós temos a inconsciente,
é que ele não recorda de nada. Aí nós vamos ver depois como que se dá esse mecanismo. Tá? Então, é só mostrando que é perispírito com perispírito. Então, aqui não tem perispírito entrando dentro do corpo de ninguém, não. Tranquilo? Aqui, ó, duas situações da mediunidade. Assumimos o compromisso do plano determinada época da vida, e aí então eu vou começar a trabalhar com mediunidade, porque é uma ferramenta de auxílio, de aprendizado, eu preciso aprender, eu preciso ter disciplina, eu preciso me evangelizar, e, bom, no plano físico, e a gente acaba tendo os filhos que foram assumidos no plano espiritual. Então nós temos duas situações aqui de eclosão da mediunidade. A espontânea, que acontece de forma natural, crianças que em tenra idade já começam a ver os espíritos, e aí começa a comunicar, tem facilidade para a música e assim por diante. É espontânea. Se a pessoa nasce num berço espírita, mais tranquila ainda. Se nasce, por exemplo, num berço umbandista ou candomblé, que tem esse vínculo mediúnico com a religião, não é muito complicado. Agora, se nasce com isso, por exemplo, um evangélico, então, como que a criança vai falar que está vendo espírito? Então, já fica mais complicado, mas de forma espontânea. Agora, provacional, quase sempre ela chega em cima de um processo obsessivo. Então, são espíritos que estão obsidiando, espíritos vingativos, que acabam ali eclodindo essa mediunidade, é um processo mais complicado. Então, essa provacional, o médium apresenta descompassos emocionais que atingem a sua organização física, podendo ocorrer perturbações espirituais. Há muitos anos atrás, eu conheci uma jovem, que hoje já não é mais jovem, deve ter quase a minha idade mais ou menos, e ela fez um relato muito bonito numa reunião que nós tivemos de mocidade, de que quando a juventude ainda era usuária de drogas, e em algumas em que ela fazia uso da droga, ela via um espírito que olhava para ela assim com um ar assim de tristeza, como se fosse alguém assim que estivesse lamentando as escolhas. Mas as coisas do mundo estavam tão fortes para ela que ali ela não percebia aquele processo. Até que teve uma situação em que ela exagerou um pouco e passou muito mal, foi uma situação muito complicada. E aí ela viu esse espírito muito perto dela, muito presente, na tentativa de auxiliá-la. E daí então ela ficou um tempo tendo situações complicadas, um processo obsessivo, não era esse espírito depois ele se revela a ela como um amigo espiritual, é quem estava zelando por ela. E aí ela foi participar do centro, estudar, e contou que na primeira vez que ela foi na casa espírita, ela chegou na porta, ela desmaiou. Então desmaiou, e aí a mãe, que não conhecia muita coisa também, andou apertada com ela ali, e desmaiou por quê? Ali ela estava dando a chamada passividade, o que eu falei popularmente de incorporação. Os obsessores estavam puxando ela de volta, porque sabia que se começasse ali, eles iam perder a atuação. E depois de muita ajuda, de passe, e participando de reuniões de evangelização, acabou se tornando uma tarefeira, e uma tarefeira com bastante atuação mesmo nesse processo das reuniões mediúnicas, já tem um bom tempo que a gente não se fala, mas esse relato da cidade foi muito bonito, sabe? Um relato muito corajoso, mostrando uma situação provacional. Quer dizer, ela tinha o livre-arbítrio, estava fazendo as escolhas erradas, mas graças a Deus acabou seguindo para o caminho certo. Meus queridos, tem alguma dúvida aí até agora? Marília está falando que são 8h42, então quer dizer que eu estou atrasado. Um outro ponto importante aqui. A pergunta é: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Quer dizer, somente que tem a moral elevada, aquele que já está no caminho mesmo da santidade, vamos dizer assim, esse aí que tem a mediunidade? Não, tá? De jeito nenhum.
Por quê? Porque é uma faculdade inerente ao corpo. O grande problema é que a nossa condição moral é que vai estabelecer a sintonia. Então, a resposta dada a Kardec é não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, a mediunidade todos temos. Agora, as comunicações que virão por nosso intermédio, ou as influências, o auxílio, isso se dará de acordo com a nossa moral, com o nosso desenvolvimento moral, com o amor que tivermos. Então, estamos passando por problemas, por dificuldades, problemas que a gente torce para que se resolva e a gente não consegue. Faz parte do nosso processo, um processo de resgate. A gente não conhece, mas é um processo de resgate. Então, o que nós temos que ter? Manter a sintonia, manter a oração, manter a confiança, fazer caridade, ajudar as pessoas, porque aí nós estabeleceremos ligação com espíritos de hierarquia superior, espíritos bons que vão nos motivar, que vão nos apoiar, não vão carregar o nosso fardo, vão nos ajudar. Carregar, não. Então, se nós, pelo contrário, temos uma moral duvidosa, se somos maledicentes, se temos prazer em disseminar a discórdia, que somos superiores a todo mundo, cuidado, porque nós estabeleceremos sintonia com mentes semelhantes e que aos poucos vão trabalhando para a nossa derrocada. Então, esse é o processo. Então, eu não tenho mediunidade ostensiva, eu não dou passividade, eu não tenho evidência, mas eu tenho mediunidade. Eu tenho. Eu tenho alterações no meu dia a dia, no comportamento, no ambiente. Então, eu preciso ficar atento a isso. Pensamentos, gente, eu estou mexendo e vem com esse pensamento na cabeça, que você balança a cabeça assim, na tentativa de jogar ele bem longe. Da onde vem esses pensamentos? Vem de fora. Agora, se eles vão permanecer, responsabilidade minha. Agora, e eu retiro, também eu posso fazer isso. Então, é onde a gente tem que ficar atento, que é o que nós vamos estudar posteriormente, falando das obsessões. Bom, isso aqui é um esqueminha que eu coloquei, depois eu explico em detalhes, em outras, mas é mostrando aqui a questão da sintonia. Então, nós temos aqui, por exemplo, o homem aqui com comprimento de onda e a mulher com ondas mais curtas, que são próprias de seres mais elevados. Nós vamos falar depois. Então, aqui já estou falando que as mulheres elas já estão no patamar aqui elevado e que não há sintonia. Então, se fosse um espírito obsessor aqui, não conseguiria ter sintonia, porque as ondas não são as mesmas. Agora, a gente consegue abaixar as nossas ondas com muita facilidade, é o que a gente mais faz. Conseguir sustentar o padrão elevado é a coisa mais difícil para nós, encarnados nesse planeta de provas e expiações. Mas o otimismo, a alegria, a oração, a fé, as brincadeiras sadias, a boa música, bom livro, isso tudo nos auxilia na elevação aqui do nosso padrão vibratório. Aumentar aqui a nossa frequência. Isso aqui eu deixei, só mostrando aqui, por exemplo, médiuns e a atuação da mediunidade. No caso de Chico, além da mediunidade grandiosa que teve, de todas as obras que deixou, ele nos deixou um exemplo de vida assim, que nos toca até hoje. Quem de nós, ao ler os atos dele, as obras, as experiências, ou assistir filmes, não nos sentimos tocados? Então, o exemplo que ele trouxe foi fantástico, utilizando da mediunidade na sua vida, no seu exemplo, no seu proceder do dia a dia. Aí nós temos uma figura simples de um bezedeiro que está sendo acompanhado por um espírito desencarnado que vai auxiliar, aqui vai correr o ramo no sujeito, quer dizer, está dando um passo, um efeito físico, vai promover o socorro, vai promover o alívio, vai promover a assistência, dentro das possibilidades dele, também está fazendo bom uso daquilo ali, também está auxiliando. Então, esse é o convite, a mudança interior de todos nós. Um outro exemplo que eu coloquei aqui, depois a gente mostra direito, são vários efeitos da mediunidade, uma mediunidade que trabalha
com pinturas, com todas as casas que fazem isso. Eu mesmo, em Sacramento, eu tive a oportunidade de ver lá um trabalho bacana que é feito com pinturas mediúnicas. O irmão Francisco, uma época, começou com desenhos mediúnicos. Tem a sua aplicação ali na reunião em si. Uma outra forma de trabalhar a mediunidade. Tem várias outras que a gente vai mostrar posteriormente. Mas lembrando que o grande convite é para a nossa reforma moral. Principalmente quem participa das reuniões de desobsessão, ao ver relatos de espíritos que se complicaram extremamente nas existências do plano físico e que agora experimentam dificuldades atrozes no resgate. E nós então percebemos a nossa pequenez e o que nós precisamos fazer para nos modificar. E para a gente poder arrematar e para poder abrir para possíveis perguntas, porque o objetivo hoje era mostrar a mediunidade e a sua prática, o grande convite para o desenvolvimento mediúnico. E eu estou falando disso porque nós estamos numa reunião de estudos da mediunidade, que geralmente acontece na casa espírita, onde o grupo avançando em estudo em frequência começa a participar das atividades práticas, que aí vão ser de desenvolvimento, educação mediúnica, para depois, então, participar das reuniões de desobsessão. Espíritos em condição bem complicada e os médios precisam ter, além de estudo, bastante experiência e, o mais importante, precisa de ter sintonia entre eles. Mental. Então, nessa obra chamada Plenitude Mediúnica, psicografia do João Nunes Maia, pelo Espírito Biramês, diz o seguinte, diz que a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, só lembrando, o bom médium não é aquele que comunica facilmente, quer dizer, não é que qualquer espírito chega e se comunica. O bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Ou seja, é aquele que tem o padrão moral elevado. Porque os espíritos que vão assessorá-lo são espíritos de mesmo teor ou de teor elevado. Aí, então, a necessidade de nós, que estamos estudando a mediunidade, nos respaldarmos no Evangelho de Jesus para fazermos a nossa transformação íntima, a nossa transformação moral. E não tenham a ilusão de que nós vamos conseguir fazer isso a toque de caixa. É luta constante, é difícil, mas é possível. Esse é o grande convite. É o que a doutrina nos oferece. Então, não adianta a gente imaginar que porque somos frequentadores da doutrina espírita, nós já vamos alçar voo como foguete em direção aos planos elevados. Não se engane. A doutrina, a Umbanda, o Candomblé, a Igreja Católica, o Budismo, o Taoísmo, qualquer frente religiosa, o convite é o mesmo. Nossa modificação. É claro que a doutrina nos dá algumas ferramentas de conhecimento que facilita a nossa jornada, mas que também acaba pesando, porque se não seguida, nós não vamos nem poder falar que não sabíamos, não teremos nem essa justificativa. Então, esse é o objetivo. O nosso estudo, dentro das nossas possibilidades, vai ser sempre respaldado no Evangelho, que é o convite de modificação. Aqui, a apresentação acabou e eu fico agora para as perguntas, nós ainda temos alguns minutinhos. Ninguém quer perguntar nada? Quer fazer alguma observação, ponderar algum assunto que não colocou?
Sintam-se à vontade aí, através do chat ou mesmo abrindo o áudio, podem perguntar. Temos aí ainda 7 minutinhos em relação ao horário. Então eu vou aproveitar os minutinhos aqui, que não tem pergunta. Ninguém perguntou, né? Por que da necessidade de evangelizar? Nossa necessidade de evangelizar. Porque todos nós somos, volto a dizer, e ninguém se sinta ofendido, porque se alguém se sentir ofendido, já está mostrando que realmente já tem razão. Todos nós somos espíritos endividados. Uns mais ainda, e outros mais ainda. Todos somos endividados. E recebemos a bênção do esquecimento. Então, nós temos facilidade para identificar a nossa trajetória passada. É só a gente analisar as nossas tendências, as coisas que nós gostamos. E outro dia eu estava recebendo uma gama de mensagens e percebia que o meu olhar voltava só para um tipo de mensagem, ali eu já via a minha tendência. Então, evangelizar é a gente reconhecer os nossos erros e ir trabalhando aos poucos. E na mediunidade, nós sofremos o tempo todo a influência dos nossos amigos espirituais, mas dos irmãos que não querem que a coisa avance, que não querem que a gente melhore, irmãos que nós prejudicamos no passado e que vão nos dificultando, mas em contrapartida eles vão também nos dando experiência para que a gente, como eu disse lá no início do relato, aprender a fazer recuperação, aprender a ser mais vigilante, observar mais, me calar antes que a fala proveitosa, a identificações, grupo, grupo onde a gente na casa sem perceber, aparecendo, aí vem uma licençazinha aqui, um comentário ali, uma coisa ali, porque os que estão no plano espiritual estão nos vendo, nós não estamos, e eles vão articulando. Os nossos amigos espirituais vão deixando, até certo ponto, é claro, mas para ver como que nós estamos, aonde que está a nossa relação no falar, no vivenciar. Então, esse é o convite que nós temos. É o convite da nossa renovação interior. Seja pela mediunidade, seja pelo trabalho de caridade, não importa. O convite é agora. Nós estamos no apagar das luzes, vamos dizer assim. Agora, você tem pergunta? Tem um comentário do Felipe, falando que ele é professor universitário, ele percebe que o número de alunos com crise de ansiedade e pânico tem aumentado e que percebe que muitos desses alunos são médios em processo de obsessão e que isso está cada vez mais frequente. E tem mais uma pergunta aqui, você quer que fale de uma vez ou depois? Pode. A outra pergunta é pedindo para falar um pouco sobre a relação das doenças mentais e possíveis obsessões como manifestações mediúnicas. As duas perguntas, o comentário do Felipe e a pergunta foram assim excelentes. Nosso tempinho aqui tá em cima, né? O que nós temos? Por exemplo, nós estamos passando por uma época, isso está sendo relatado, é um momento mesmo de transição, a questão da pandemia, situação que a gente nunca imaginou que fosse vivenciar, o isolamento, a queda de vários conceitos que tínhamos, isso tem abalado todas as pessoas, especialmente aquelas, e vamos dizer assim, muitos jovens que estão no processo de resgate final. Então, nesse momento de transição, muitos espíritos estão caminhados para o plano físico na tentativa de ver se consegue avançar ou se já começa uma trajetória em outro órgão. Daí então a gente percebe um número assustador de suicídios, de pessoas com crises depressivas, de transtornos mentais, né? E é onde que a gente precisa se mobilizar cada vez mais na tentativa também de auxiliar, de trazer mensagens de otimismo, mensagens de elevação. Imagine só vocês, quando nós pegamos o WhatsApp, nós passamos para frente
mensagens pessimistas, mensagens que não são verdadeiras, mensagens que às vezes denigrem a imagem de outra pessoa, que nós não sabemos se aquilo de fato é verdade, mesmo que soubéssemos, a gente passa adiante, que pensamento que nós estamos contribuindo? Com pensamento de desordem, com pensamento de vibração deletéria. Se eu comento alguma coisa com uma pessoa a respeito de uma terceira pessoa, a minha casa mental está contribuindo para que a vibração do planeta abaixe. Então, vibração elevada, oração, otimismo, confiança, trabalho. É claro que sem fantasias. Esse é um movimento que nós vamos executar para poder elevar o padrão, para poder auxiliar esses irmãos, auxiliar os trabalhos que estão sendo feitos. Existem algumas obras, e aí depois eu posso colocar no grupo, trabalhos mais recentes, falando sobre os processos de doença mental e de obsessão. As obsessões, elas se instalam e quase sempre culminam realmente num problema de ordem orgânica. Então, o processo não é contrário. Você tem sempre na base desse processo a obsessão, que vai se instalando aos poucos. Chega um ponto que já há lesão orgânica, e estou falando a nível de cérebro, então aí a coisa já desandou mesmo. Mas quantos são aqueles que elegem determinadas situações que não são sólidas, que são situações muito frágeis, e que ao perceber a fragilidade daquilo, acabam entrando num processo depressivo, situações mais complicadas. Só um minutinho. Felipe, eu não sei quem foi que fez a outra pergunta, acho que eu não esgotei o tema, porque esse é um tema vasto, né? Foi Lourdinho, o tempo já esgotou. Mas eu queria só deixar como convite a vocês a gente procurar cultivar bons pensamentos. E percebam isso. Toda vez que a gente faz um comentário, que seja sobre a conduta do presidente, sobre a conduta de não sei quem, por mais errada que seja, nós não só não estamos ajudando aquele que é o nosso comentário, como estamos trabalhando de forma contra. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer. Eu estou dando um exemplo, né? Imediatamente. Rezar, levar o pensamento e fazer a nossa parte. Se for na esfera aí política, etc., quando chegar o momento da gente fazer a nossa parte nas urnas, fazer também. Mas a questão toda é essa. Os irmãos estão atuando com as discórdias, com as intrigas. Lança-se o fato e deixa a coisa pegar fogo. Nós somos o combustível, mantendo, então, a vibração perturbada do planeta, o que dificulta muito o andamento das coisas. Peço desculpas se na pressa aqui eu me atropelei, mas a intenção foi boa. A gente vai ter oportunidade de abordar esses assuntos ainda nas aulas. Hoje nosso tempo aí já deu 21 horas e 1 minuto. O tema da próxima aula é espírito. Só um minutinho. O próximo tema de estudo é espírito, matéria e fluidos, na próxima quarta-feira, às 19h30. E aí nós aguardamos novamente vocês, tá? Eu olhei o nome de todo mundo aqui, fiz uma lista de chamadas, vocês vão ganhar todo mundo presença, tá bom? Vamos ver se isso vai valer um bônus hora para a próxima, tá? Então, nós vamos encerrar a aula de hoje. Eu vou pedir Fernando, que já falou bastante, para ele também finalizar fazendo a prece de agradecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e espero realmente encontrar vocês na próxima quarta. Para quem quiser participar da reunião de estudo do Evangelho, como se fosse a reunião pública do centro, amanhã, quinta-feira, às 19h30, a gente compartilha o link também, eu vou colocar nesse grupo. E gostaria só de reforçar, gente, o grupo de estudo do WhatsApp é só para tema de estudo realmente. Eu vou pedir, mais uma vez, para que não fiquem postando mensagens, então a gente vai colocar lá novamente a programação, que o Fernando já tinha postado, mas o grupo de estudo é somente para assuntos relacionados aos temas estudados, tá ok? Boa noite, então. Vejo vocês na próxima quarta. Fiquem com Deus. Eu vou aproveitar e vou colocar lá no grupo sugestões
as obras do Manuel Filomeno de Miranda, falando especificamente sobre o processo depressivo, falando especificamente sobre alguns transtornos mentais relacionados com obsessão, para que quem tiver interesse em ler um pouquinho, aprofundar, e sempre que eu puder aqui, acredito que semana que vem eu vou conseguir fazer algum gancho em relação a isso, então a gente vai aos poucos aprofundando nessa temática. Eu agradeço muito. Vamos fazer a nossa oração. Aí, lembrando, a gente abriu o trabalho, estabelecendo sintonia com os amigos espirituais, pedindo para que as vibrações que fossem geradas fossem doadas para aqueles que necessitam. E agora nós vamos finalizar. E é o momento da gente mentalizar os nossos entes queridos, mentalizar aqueles que estão sofrendo, mentalizar aqueles que estão em postos de comando e não têm noção que estão perdendo as oportunidades. É a nossa contribuição. Jesus, benfeitor e amigo. Novamente, com a vossa permissão, chegamos ao final de mais uma etapa de estudos, que certamente representa para todos nós a oportunidade da reflexão, a oportunidade de avaliar até onde conseguimos mudar, até onde conseguimos fazer jus às bênçãos que constantemente derrama sobre todos nós. Assim sendo, Mestre, envoltos na alegria da vossa presença, pedimos a vossa luz e o vosso amparo para os nossos irmãos que estão sofrendo, para os nossos irmãos que se mantêm distantes da luz do vosso Evangelho, para os nossos irmãos que se organizam no plano espiritual, na tentativa de embaraçar ainda mais a caminhada da humanidade. Pedimos luz para todos os governantes, para que percebam a dimensão da oportunidade que recebem. Oportunidade de gerar alívio, assistência, auxílio, de promover a vida, a saúde, a paz. Abençoe também os vossos tarefeiros, que de forma incansável trabalham constantemente na transição do nosso planeta, e que possamos auxiliá-los, modificando a nossa casa íntima, os nossos pensamentos e o nosso desejo sincero de servir e de aprender. E que nossa Mãe, Maria Santíssima, e nosso irmão Francisco de Assis possam envolver-nos com o amor e com a luz que lhes são próprios. Que o Senhor abençoe-nos. Que assim seja. Bom, gente, obrigado demais, viu, pela paciência. Ótima noite. Deixa eu... Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Gente, se tem dúvida, vocês podem pôr no grupo lá, tá? As dúvidas a gente, dentro do possível, vai respondendo. Tá bom? Obrigada. Abraço para vocês. Com Deus. Obrigada. Sara. Até amanhã ou até quarta que vem.